Paz de Jesus, amém? Glória a Deus. Mais um dia na presença do Senhor. Um dia abençoado. Deus é bom em todo tempo, né, irmãos? Uma chuvinha aí, estamos precisando, né? Deus sabe de todas as coisas. Ele tem o controle de tudo, né, Deus? Sabe de todas as coisas das nossas vidas. Tudo que nós necessitamos, Ele tem em suas mãos. Ele tem o controle da natureza, Ele tem o controle das nossas vidas, desde que nós nos dispomos a isso, não é verdade? Esse é o nosso Deus maravilhoso, fiel, justo, verdadeiro, é aquele que a gente pode contar em todos os momentos. Amém? Amém. Amém. Eu gostaria de abrir esse culto com um texto que está lá em Salmos, número 1. Amém? Aquele que puder se colocar de pé. Glória a Deus. Amém? Todos encontraram? Amém. Amém. Salmo número 1 diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Verso 3: Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém, igreja? Amém. Esse salmo ele trata conosco sobre as nossas escolhas, né? Se obedecermos o Senhor, seremos bem-aventurados. Bem-aventurados, felizes, né? E nos mostra como Deus é justo. Como Deus é justo. Muitas vezes nós nos indignamos, como nós vemos injustiças, pessoas que cometem injustiças, mas essa palavra nos garante que devemos ser justos, fiéis, porque Ele tem juízo sobre aqueles que cometem impiedade. E 3 destaques nesse salmo a gente temos que considerar sobre as más influências que muitas vezes nos deixamos levar, né? Às vezes na inocência nossa nos permitimos que as más influências façam coisas ruins em nossas vidas, nos afastem dos caminhos do Senhor. A segunda coisa, meditarmos na palavra do Senhor. A palavra do Senhor é o nosso fluxo de vida, é o que faz com que nós caminhemos na força dele, meditarmos de dia e de noite. E a terceira coisa é a certeza que Ele é conosco. Esse é o nosso Deus, né? E temos sempre que termos em nossas mentes que Ele é o controlador de todas as nossas coisas, das nossas vidas. Mas nós temos que seguir a vontade dEle, obedecermos a Sua palavra, sabermos bem as nossas escolhas. Amém? Amém? Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Vamos falar com o nosso Senhor. Você tem liberdade de ajoelhar, ficar em pé. Deus fiel, justo, soberano, Pai de toda graça e misericórdia, Deus fiel, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Deus. Senhor nosso Deus Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais esse dia, Senhor, te agradecer pela noite de descanso, a noite dormida, pelo privilégio, Senhor, de estar de pé na tua casa, Senhor, diante de ti. Sabemos que o Senhor já se faz presente nessa manhã, através do seu Santo Espírito nesse lugar. Oh Senhor, sabemos que o Senhor fará algo diferente nessa manhã com cada um de nós, Senhor. Eu não sei o que o Senhor tem que tratar com cada um, mas eu sei que algo especial o Senhor fará com cada um de nós nessa manhã, Senhor. Será uma manhã de cura, Senhor, será uma manhã de restauração. Eu creio que esse é o teu propósito, papai, em nome de Jesus. Mas nós queremos te louvar, Senhor, e agradecer o teu santo nome
dizer, Senhor, e declarar que nós não somos nada sem Ti, Senhor. Nós reconhecemos o Senhor em todos os nossos caminhos, papai. Em nome de Jesus, Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, tudo aquilo que fizemos durante esses dias, que entristeceu o Seu Santo Espírito em Teu coração, papai. Queremos estar livres e perdoados para que louvar e engrandecer o Teu santo nome, Senhor. Liberamos as vidas que porventura nos magoaram, Senhor. Declaramos essas vidas perdoadas em nome de Jesus, Senhor. Abençoa-as com Tua misericórdia e graça, Senhor. Obrigado por essas portas abertas. Obrigado por esse ministério, pelos nossos pastores, Senhor. Por tudo que tens feito nesse lugar, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe esse culto, abençoe as famílias aqui representadas, cada irmão aqui, que assim esteja na sede, nas filiais, na tua igreja, papai, em nome de Jesus. Abençoe esse domingo em família, abençoe os lares, Senhor, o emprego de cada um, a vida secular de cada um essa semana, papai, em nome de Jesus, Senhor. Também queremos colocar as vidas dos nossos pastores, Sérgio, pastora Edna, que o Senhor nos traga em segurança nessa semana, papai. Ô Senhor, que tenha mais essa semana de ali com o Léo, com a Amanda, Senhor. Que o Senhor cumpra o teu propósito sobre a vida deles ali, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe aquele ministério, papai, que nasceu no teu coração, papai. Obrigado por tua misericórdia, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Estamos aqui diante de ti, Senhor. Não somos nada, Senhor. Quebra todo o nosso eu, papai. Preenche-nos com o teu Santo Espírito Santo dessa manhã, Senhor. Tira toda a distração, tudo aquilo que impede o fluir, Senhor, conosco, papai. Em nome de Jesus, Senhor. Não permitimos que o inimigo venha roubar absolutamente nada do Senhor tratado conosco aqui nessa manhã, papai. Em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos o teu senhorio sobre as nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua presença, pelo teu amor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Bom dia, queridos. Que a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Amém? Esse é o nosso momento de louvar, de agradecer o nome do nosso Deus. Então, você que pode, eu convido você a ficar em pé. Nós vamos cantar sobre a bondade de Deus nesse momento. A tua bondade nos seguirá. A bondade do Senhor seguirá as nossas vidas. Porque Ele é bom o tempo todo. Deus é bom. Que a gente possa cantar a bondade de Deus em todo o tempo. Amém? Amém. Todo tempo tu és santo.
que é grandioso. Nós, Senhor, queremos te adorar em espírito e em verdade, porque são estes a quem o Pai procura, os adoradores que te adorem em espírito e em verdade. Então, Senhor, nós nos esvaziamos de nós mesmos. Agora, Senhor, neste momento nós queremos nos esvaziar, Senhor, de tudo aquilo que ocupa o teu lugar no nosso coração, para sermos cheios de ti, cheios do teu poder, cheios da tua unção, cheios da tua presença. Queremos adorar o Senhor pelo que tu és, Senhor, muito mais do que as tuas mãos podem nos oferecer. Nós estamos aqui, Senhor, para adorar a ti pelo que tu és, pela tua grandeza, pela tua santidade, pela tua majestade, pela tua formosura. Ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor a ti, Jesus.
Senhor. Te entregamos, Senhor, tudo aquilo que temos e somos. Tu és o nosso Deus, Senhor. Nós somos o teu povo. Tu és o nosso Pai, nós somos os teus filhos, Senhor. Tu és digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Na beleza da tua santidade nós te adoramos. Na beleza da tua santidade nós rendemos e nos prostramos aos teus pés. Tu és um Rei eterno, imortal, invisível, mas verdadeiramente real, porque nós podemos te sentir neste lugar. Nós podemos sentir a tua presença em nossas vidas todos os dias. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, enche este lugar, enche as nossas vidas. O Espírito Santo de Deus que traz a presença do Senhor. Oh, Jesus bendito e santo, aquele que permitiu de volta o nosso relacionamento com o nosso Deus. Jesus Cristo Santo, que é o caminho, a verdade e a vida. Não há nada que nos leve ao Pai senão o nosso Senhor Jesus Cristo bendito e santo. E a Ele nós nos rendemos, diante dEle nós nos prostramos. Nós te agradecemos por tão grande presente, tão grande bondade que nos alcançou. Tão grande presente, tão grande bondade que nos alcançou. Nós consagramos, Senhor, nosso ser a Ti, em resposta, em honra ao Teu sacrifício, em honra, em resposta ao Teu sacrifício. Nós coroamos a Ti, Senhor, com o nosso ser, com as nossas vidas, rendidas, prostradas diante de Ti, diante da Tua beleza, diante da Tua santidade. Nós adoramos o Teu nome, nós nos rendemos aos Teus pés, nós consagramos todo o nosso ser a Ti, Jesus. É o único motivo de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o poder.
adoração ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o poder, toda a adoração. A Ti nós nos rendemos, Senhor. A Ti toda a honra, toda a glória para todo o sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, louvado e agradecido seja o nosso Deus, amém, igreja? Amém. Glórias a Deus, glórias a Deus. Nós vamos continuar louvando e engrandecendo esse Deus maravilhoso, com as nossas ofertas, os nossos dízimos. Eu queria compartilhar um texto aqui, esse aqui vocês não precisam abrir, está lá em Números, capítulo 23, um único versículo, que é o versículo 19, que diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não o confirmaria. Amém? Aqui, Balaão foi chamado por Balaque para amaldiçoar o povo de Israel. Mas aí o Senhor toma Balaão e ele traz essa palavra. Esse é o nosso Deus que não é homem para que minta. Amém, igreja? Amém. Você crê? Amém. Eu creio. Agora vocês vão lá em Malaquias 3. Nós vamos ler versículo 10 e versículo 11. Amém? Malaquias 3, versículo 10 e versículo 11. Encontraram? Barulho das folhas. Glórias a Deus. Você crê que Deus é um Deus que cumpre, que promete? Amém. Eu creio. Esse é o nosso Deus. E diz assim em Malaquias 3, no versículo 10, diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois, fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vida no campo. Vós não serás estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Você crê, irmão? Amém. Eu creio que esse mesmo Deus, o mesmo Deus, é o mesmo Deus. É aquele que foi lá e falou com Balaão, é o mesmo Deus que fala conosco nesta manhã. Eu creio, irmãos. O contexto era outro, mas o Deus que nós servimos é o mesmo. Ele não é um Deus para mentir, nem filho do homem para que se arrepender. Há uma promessa em sua vida e na minha vida. Amém? E se você fizer prova com Ele, Ele cumpre aquilo que Ele diz aqui em Malaquias 3:10. É um privilégio servir ao Senhor, ser fiel no dízimo e oferta, irmão. Ele consegue transformar aquilo que está derrotado em bênção, irmão. Eu já contei várias vezes o meu testemunho aqui. Eu tenho um testemunho muito forte. Eu estava totalmente destruído financeiramente. E Deus restaurou a minha vida a partir do momento que eu entendi o que era cumprir a vontade dEle e honrar com as primícias. Esse é o nosso Deus que honra o seu compromisso com Ele no dízimo e na oferta. Amém, irmãos? Glória a Deus, que você tenha um entendimento que possa cumprir a vontade de Deus. É bênção na sua vida, é bênção em nossas vidas, irmãos. Glória a Deus, amém? Enquanto nós louvamos, você tem a oportunidade de dizimar e ofertar na casa do Senhor, amém? Amém. Tua fidelidade é grande, tua fidelidade
incomparável é, nada é como tu, bendito Deus, grande é tua fidelidade, tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é, nada é como tu, bendito Deus, grande é tua fidelidade, grande é tua fidelidade, grande é tua fidelidade. Aleluia! Nada se compara à fidelidade do Senhor. Amém? Deus fiel, justo. Estenda suas mãos para cá. Vamos agradecer, orar pelas ofertas, pelos dízimos. Senhor nosso Deus, Deus de toda graça e misericórdia, Deus fiel, Deus do impossível, Deus que tudo pode, Deus que faz do nada tudo, tudo te pertence, Senhor, tudo vem de ti, Senhor, tudo é teu, papai. Nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de dizimar, ofertar na tua casa, papai. Te pedimos, Senhor, a bênção da multiplicação sobre esses valores aqui colocados aqui, Senhor, que venha suprir as necessidades da tua casa aqui na manutenção dessas portas abertas, papai. Senhor, dê sabedoria a quem vai administrar esses valores, Senhor, em nome de Jesus. Também nós pedimos sabedoria na administração daquilo que o Senhor nos deixa, papai. Que seja gasto em pão, papai. Quebra toda ação do inimigo, Senhor, na área da doença, Senhor, que nos dê saúde, Senhor. Senhor, quebra toda ação do inimigo, Senhor, na área financeira da nossa igreja, de cada lar aqui representado, Senhor. Abençoe a fonte de renda de cada irmão aqui, Senhor, as empresas, papai. Afasta toda a crise, Senhor, tudo aquilo que nem Deus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Nós cremos um Deus poderoso, Senhor, um Deus que tudo pode, Senhor. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, a nossa vida financeira, papai. Toma conta, Senhor, toma conta e nos dê sabedoria sempre, papai, em nome de Jesus. Nós cremos um Deus fiel, Deus justo, Deus verdadeiro, Senhor, que tudo pode, Senhor, porque tudo vem de Ti, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Também vamos colocar os pedidos de oração nas mãos do Senhor. Se você não trouxe aqui, que você tenha no seu coração aí os pedidos de oração. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Senhor nosso Pai, Pai de toda graça, Deus poderoso e fiel, Deus do impossível, Senhor, nós colocamos dentro de Ti o anjo, Pai, que está com câncer na tireoide, Senhor. Senhor, ele teve um leve AVC ontem, Pai, em nome de Jesus, Senhor, o Senhor é o médico dos médicos, Senhor. Entra com providência, Senhor, que aquele esteja, Papai, em nome de Jesus. Dê da tua paz a ele e seus familiares, Senhor. Prepara toda a estrutura, médicos, tudo, Senhor, a favor dele, papai. Toma o controle de toda a situação, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Sabemos que não é impossível para ti, Senhor. Restaura a saúde dele, papai. Faça um milagre na vida dele para que venha gerar testemunho diante de ti, Senhor. Em nome de Jesus, papai, colocamos a vida do nosso irmão Anderson, esposo da pastora Lívia, pai. Em nome de Jesus, diante de ti que está com febre e dor no corpo, Senhor. Que nesse momento envie seus anjos lá com as tuas mãos poderosas, papai. Tira, Senhor, cura toda a febre, Senhor, toda a dor no corpo, que não seja nada, papai, em nome de Jesus. Para a tua honra e glória, nós queremos um Deus de cura, papai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, também pedimos, Senhor, oração pelo nosso irmão José, papai, pelo seu filho Luiz Fernando, Senhor, pelos
Senhor Neto Zion, Senhor, pela sua nora Sabrina, Senhor, pela sua filha Aline, Pai, em nome de Jesus, Papai, entregamos em Tuas mãos a família do nosso irmão José diante de Ti, Senhor, que haja libertação de enfermidades, que haja cura, restauração, Papai. Tu és um Deus poderoso, colocamos diante de Ti essa família, Papai, que venha gerar testemunho, Papai, em nome de Jesus. Quebra, Senhor, toda a enfermidade, Senhor, dessa família. Quebra toda a enfermidade da nossa igreja, Papai, de cada lar aqui, Papai. Afastamos, Senhor, esse espírito de enfermidade, Senhor, que haja saúde em nosso meio, Senhor. Em nome de Jesus, nós somos, Senhor, pertencemos a um Deus fiel, um Deus que cura, um Deus que restaura, um Deus de renovo. Oh, Senhor, nós não aceitamos, Papai, que o inimigo se levante na área da saúde dessa igreja, Papai. Quebramos a ação dele em nome de Jesus, Senhor. Que caia por terra toda a ação do inimigo na saúde dessa igreja, Papai. Toda dor, toda enfermidade caia por terra em nome de Jesus, Papai. Oh, Senhor, nós cremos que é um Deus de milagres, Senhor. Testemunhos, Pai, diante dessa igreja, Papai, que honram o Teu santo nome e glorificam o Teu santo nome, Papai. Obrigado pela Tua presença nessa manhã, Senhor. Louvado e agradecido seja o Teu santo nome, Pai. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria convidar nosso irmão José, completou aniversário essa semana. Nosso irmão Marcos, nós oramos por ele a semana passada, mas ele está aqui. Também vem, irmão Marcos, vamos orar por você. Vamos colocar, tem mais algum irmão que fez aniversário essa semana? Amém. Também vamos colocar a nossa irmã Georgia, que também completou aniversário essa semana. Louvado e agradecido seja o Teu santo nome. Deus fiel, Deus poderoso. Estenda suas mãos para cá. Vamos abençoar os nossos irmãos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós colocamos a vida do nosso irmão José, nosso irmão Marcos, a nossa irmã Georgia, Papai, que completou mais um ano de vida nessa semana. Oh, Senhor, que o Senhor venha acrescentar cada vez mais sobre a vida deles, que o Senhor acrescente saúde, paz, prosperidade, vontade de te servir, Senhor, de cada vez mais estar na Tua presença, Senhor. São peças preciosas da Tua igreja, são irmãos amados, Senhor. O Senhor venha dar como presente aquilo que lhe apraz, Senhor. Oh, Senhor, coloca no coração deles a vontade de te servir sempre, Papai. Coloca como presente aquilo que eles desejam, Senhor, conforme a Tua vontade, Papai. Não se aparta deles a Tua misericórdia jamais, Papai. Cubra, Senhor, com as Tuas mãos poderosas todas as áreas das vidas dos nossos irmãos, Senhor. Nós te agradecemos pela vida deles, Senhor, sua importância para nós. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pela saúde, Papai. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, amém? Amém. Amém. Deus é bom, né, irmãos? Amém. Eu quero contar os testemunhos aqui. Aleluia. Essa semana eu viajei uma feira no Rio de Janeiro, foi puxado. Uma feira que começava às 11 horas da manhã até às 9 horas da noite. E foi bem puxado, mas glória a Deus, o Senhor me levou e me trouxe em segurança. E eu não sei se eu contei, né, mas eu estou com um duplo J, quem não sabe, é um catéter entre o rim e a bexiga, né, que eu preciso agora resolver, está previsto para o dia 11 fazer um procedimento. E tem me incomodado porque é uma dor como se fosse uma crise renal, né? Glória a Deus, porque durante a feira eu estive bem, mas sexta-feira eu cheguei em casa à noite com uma dor, irmãos, insuportável, quase não ficando de pé. E até ontem à noite eu estava bem dolorido, mas muito incômodo. Eu vinha falando para o Senhor: Senhor, eu preciso abrir o culto, eu preciso auxiliar no louvor, na oferta. E eu não estava inseguro. Eu cheguei aqui ainda bem dolorido, mas para a honra e glória do Senhor não estou sentindo nada. Esse Deus é tremendo. Eu não estava conseguindo ficar em pé aqui quando eu cheguei. Os irmãos que chegaram cedo comigo, porque eu sentei, eu ficava sentado aqui até na passagem aqui do louvor. Normalmente eu fico, mas hoje eu estava realmente incomodado, com dor. E eu vinha pedindo para o Senhor: falei, Senhor, tira essa dor de mim. Na oração de manhã, tira essa dor. Esse Deus é um Deus que honra. Para honra e glória, nós não estamos sentindo nada, irmãos. Nada, irmãos. Esse é o Deus que nós servimos, irmão. Ele
Ele honra o compromisso de cada um de nós. Ele está à frente de tudo, é o Deus do impossível, das coisas pequenas e das coisas grandes. Amém? Eu glorifico a Deus, que é o nosso Deus poderoso e fiel. Amém? Obrigado, irmão. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus, né? É o nosso Deus de milagres. Muitas vezes nós cremos duvidando, né? Será? Eu creio que Deus pode fazer, mas será que Ele pode fazer mesmo? Será que Ele faz? E Ele demonstrou para nós, para mim, para você nesta manhã, que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos. Amém? E Ele continuará fazendo grandes coisas no nosso meio. Amém? Amém. Eu queria passar os avisos da semana já, né, para a gente continuar o culto depois até o final sem interrupção. Então, os avisos da semana. Quarta-feira nós temos o nosso estudo bíblico, né, às 19h30. Das 19h30 até as 20h30, das 7h30 da noite às 8h30 da noite, nós temos o nosso estudo bíblico. Nós estamos estudando sobre temperamento fleumático. Nós vamos falar sobre o fleumático no afeto. Tem sido muito bom, muito enriquecedor para nós, né? E depois das 8h30 até as 9h30 temos a reunião de oração. Amém? Então convido todos vocês a estarem conosco, aprendendo conosco a respeito da palavra do Senhor. Amém? No próximo domingo é o domingo de Santa Ceia. Nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor. Não faltem. É um momento muito importante que a gente traz à memória o sacrifício do Senhor, aquilo que nos dá esperança. Se você puder também, traga 1 quilo de alimento para a gente poder montar cestas básicas também, né? Que nós trazemos os alimentos e a pastora Edna monta as cestas básicas para as famílias da igreja que precisam, para as famílias da comunidade que precisam também. Amém? A gente quer passar agora umas imagens lá de Portugal. Então, semana passada foi o primeiro culto na igreja, né, com a igreja já montada, parcialmente montada, faltam algumas coisas ainda. E hoje de manhã foi o primeiro batismo da igreja que eles fizeram. 2 pessoas se batizaram, para a glória do Senhor. Foi um desafio porque estava muito quente, né? Até semana passada lá estava muito quente, mas choveu e hoje estava muito frio. E mesmo assim o batismo aconteceu, né? Glória a Deus. Então nós vamos passar aqui para a gente ver, e eu reforço aqui para a igreja também, quem puder trazer uma oferta para a igreja de Portugal, né? Tem uns envelopes lá atrás, que são os envelopes coloridos, né? Eu sei que muita gente já abençoou, glória a Deus pela vida de vocês, porque lá a documentação da igreja é muito cara, né? É R$5.000 para poder abrir a documentação para a igreja. Fora todos os materiais que precisam, né, para a igreja mesmo, as cadeiras já compraram, né? Precisa do púlpito, eles estão com uma mesa lá na frente ainda, que passa a linha das crianças, né? Então, e o aluguel também. Então, se vocês puderem abençoar, né, com qualquer quantia, tem os envelopes coloridos lá atrás, tá bom? Aí vocês podem usar aqueles envelopes e colocar aqui na frente. Vamos ver. Esse é o primeiro culto, foi semana passada.
esse foi o primeiro culto da semana passada, né? No culto de ontem foi a ordenação de pastor, né? Meus pais fizeram do meu irmão, do Léo, e semana que vem a gente passa, eles vão passar as fotos, as imagens e a gente vai passar. E agora são as imagens do batismo, que foi hoje de manhã. Foto. Os dois que se batizaram, né? Os meus pais e o Léo. Na água gelada. Glória a Deus. Obrigada, Estevão. Então, compartilhando com vocês, né? Um pouquinho da igreja de lá. A gente tentou passar o som pela caixa, mas deu um problema lá no carro que a gente não conseguiu. Mas a gente vai ajeitar. Semana que vem, talvez a gente consiga passar direitinho. Tá bom? A gente passa mais fotos, porque teve a apresentação do Guilherme, né, meu sobrinho, teve a ordenação do Léo Pastor, então a gente vai passar tudo na semana que vem mais para vocês, amém? Amém. Queridos, abra a palavra de Deus comigo, Deus vai continuar falando aos nossos corações. Lá no livro de João, Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. (23) e 24, os versículos. Evangelho de João, capítulo 4. Nós vamos ver os versículos 23 e 24. E a palavra do Senhor diz assim: Jesus dizendo, né? Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra que é santa, a Tua palavra que é bendita, a Tua palavra que nos ensina, que nos instrui, que nos exorta. Pai, em nome de Jesus Cristo, usa a minha vida, Senhor, para falar aquilo que está no Teu coração para as nossas vidas, Pai. Que os nossos corações sejam, Senhor, terra fértil para que a Tua semente, a semente da Tua palavra, Senhor, cresça, germine e cresça e produza bons frutos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então aqui a palavra está dizendo que o Pai procura verdadeiros adoradores. O que o Pai procura? Verdadeiros adoradores. E Ele está procurando por quê? É interessante a gente pensar, né? O Pai procura. Alguém procura, todas as pessoas que procuram alguma coisa é
porque não estão encontrando com facilidade. Quando nós procuramos algo na nossa casa que nós perdemos, é porque nós perdemos, por isso que nós procuramos, ou porque não está tão fácil de achar. Então aqui o texto está nos dizendo: o Pai procura verdadeiros adoradores. Se Ele está procurando, é porque Ele não tem encontrado. Então o Pai procura verdadeiros adoradores. Ele procura o quê? Verdadeiros adoradores. Quem são os verdadeiros adoradores? O próprio texto fala: aqueles que me adoram, que o adoram em espírito e em verdade. Então, primeira coisa que o Pai procura. O Pai procura porque não tem encontrado, porque não tem achado. E Ele procura o quê? Ele procura verdadeiros adoradores. O que são verdadeiros adoradores? Aqueles que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Por que em espírito? Aquele que adora não somente de sentimento, não somente de alma, mas com tudo aquilo que tem no seu coração, com inteireza de coração e sem barganha. Aquele que procura o Senhor, adora o Senhor em espírito, adora por aquilo que Deus é e não por aquilo que Deus pode fazer por ele. Isso é adorar em espírito e em verdade, sem fingimento, de inteireza de coração, de verdade. Não adorar o Senhor só por causa de uma liturgia, de um culto, né? Porque faz parte do culto eu adorar ao Senhor, eu louvar ao Senhor. Os meus irmãos estão cantando, eu também tenho que cantar. Os meus irmãos estão levantando as mãos, eu também tenho que levantar. Não porque você precisa fazer, porque os outros estão fazendo, mas porque você faz, porque você o ama, porque você o adora de verdade, não um amor fingido. Amém, queridos? Então, o tema da mensagem nesta manhã é o que atrai o olhar de Deus. O que atrai o olhar de Deus para nós? Será que nós já paramos para pensar nisso? O que atrai o coração? O que atrai o olhar de Deus para mim e para você? E esse texto que nós lemos em João já nos responde uma boa parte dessa pergunta. Porque fala que o Pai procura. Se Ele procura, é algo que Ele deseja encontrar. Quando nós procuramos algo, é porque nós desejamos encontrar aquilo que nós estamos procurando. Então, o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que esses sejam eu e você. Amém? Vamos lá para Atos. Atos 13. Um pouquinho mais para frente de João. Tem o livro de Atos. Atos 13, 22 vai falar sobre um homem da Bíblia, sobre um personagem da Bíblia, que ele foi encontrado por Deus. Ou seja, Deus está sempre procurando. E esse personagem ele foi encontrado por Deus. E ele foi encontrado por Deus porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Atos 13, 22 diz assim: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Amém? Aqui está dizendo que Deus achou Davi. Se ele achou Davi, é porque ele estava procurando. Ele estava procurando alguém segundo o coração de Deus, conforme o coração de Deus, que tinha um coração parecido com o coração de Deus. Então Deus está sempre procurando pessoas que tenham um coração conforme o coração de Deus. Pessoas que são verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E aqui Deus estava procurando, ele achou em Davi esse homem segundo o coração de Deus. Então começa o versículo assim: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. E assim como Deus encontrou Davi, ele deseja nos encontrar também. Então, se Davi foi encontrado por Deus pelo seu coração, nos resta saber como que era o coração de Davi. Olha que interessante como a Bíblia nos ensina. Se Deus achou Davi
Deus tenha se agradado da vida dele, para que Deus tenha dito que o coração de Davi era segundo o seu coração. Como era então o coração desse personagem? Como era o coração de Davi? Aqui nós vamos ver algumas características do coração de Davi que atraíram o olhar de Deus, que atraíram o coração de Deus. São 4 características do coração de Davi que nós vamos compartilhar nesta manhã, e são características que o nosso coração também tem que ter para que nós possamos atrair o olhar de Deus sobre nós, para que esse versículo aqui que nós lemos de Atos 13:22 seja a nosso respeito também. Então aqui está escrito: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Que Deus possa olhar para mim e para você e dizer: achei Lívia, mulher segundo o coração, segundo o meu coração. Achei a Rita, mulher segundo o meu coração, que fará a minha vontade. Achei a Neide, mulher segundo o meu coração, que fará a minha vontade. Que cada um de nós possa ser achado por Deus e ser colocado nesse versículo. Que Deus possa achar em nós homens e mulheres segundo a sua vontade, segundo o seu coração. Amém? A primeira característica do coração de Davi é a habilidade de se relacionar. Então, quando várias pessoas estão se relacionando e elas são humildes para reconhecer que elas precisam umas das outras, facilita a unidade. A unidade existe, porque não haverá brigas e contendas por causa de egocentrismo, de orgulho. Então, uma pessoa humilde precisa dessa virtude para promover a unidade que o corpo de Cristo precisa para avançar, para crescer. Quanto mais eu me relaciono com Deus, mais humilde eu me torno. Por quê? Porque eu tomo conhecimento dos meus erros, dos meus egoísmos. Quanto mais nós nos relacionamos com Deus, mais traz a evidência as nossas fraquezas, aquilo que nós precisamos melhorar nas nossas vidas. Quanto mais eu olho para Deus, mais Ele ilumina as minhas trevas. Olha que interessante. A gente vai ler, tem um salmo aqui de Davi, que ele fala: quanto mais eu olho para Deus, mais Ele ilumina as minhas trevas, mais Ele ilumina aquilo que eu preciso melhorar na minha vida, aquilo que está atrapalhando a minha vida. Então aqui no Salmo 40:17, fala assim, Davi dizendo: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te demores, ó Deus meu. Davi aqui, quando ele escreveu esse salmo, já era rei. Um rei tem tudo aquilo que ele quer financeiramente, materialmente. Então não faz sentido ele dizer que ele é pobre e necessitado. Ele não é pobre e necessitado de coisas materiais. Ele é pobre e necessitado da presença de Deus. Ele precisa sempre mais da presença de Deus. Ele está dizendo: eu não sou nada. Apesar de eu ter tanta riqueza, tantas coisas, tantos bens materiais, tanta glória, tantas coisas boas, nada disso tem valor perto da presença de Deus, diante daquilo que Deus é. Então ele vem, ele se humilha diante da grandeza de Deus e ele fala: eu sou pobre e necessitado, eu preciso da presença de Deus. Você pode ter todas as coisas que você precisa materialmente, mas sem a presença de Deus nós não somos nada. É Ele que nos sustenta, é por causa dele que nós acordamos e nós respiramos. Será que nós já paramos para pensar nisso? O fato de nós acordarmos com vida, respirando, com saúde, é a misericórdia de Deus nos alcançando, é a grandeza de Deus nos alcançando. Nós somos todos pobres e necessitados, precisamos que Deus cuide de nós. E aqui estava a humildade de Davi. Volta um pouquinho lá no Salmo 18. No Salmo 18, no versículo 28. Ele fala assim: porque fazes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. Então, quando eu olho para Deus, quando eu tenho um relacionamento com Ele,
A luz de Deus ilumina a minha escuridão, ilumina as minhas trevas, ilumina os quartos escuros da minha alma, trazendo à tona aquilo que eu preciso melhorar, aquilo que eu preciso mudar. E a gente fala: Senhor, como eu sou pobre e necessitado, como eu sou pequeno, como eu sou falho, como eu preciso mudar tantas coisas na minha vida. Isso só acontece quando nós temos um coração humilde, que se relaciona com Deus e que percebe quão falho é e o quanto precisa de Deus na sua vida, na sua caminhada. Ser humilde é ser servo, é não buscar reconhecimento. Ser humilde é servir em silêncio. O nosso desejo é sempre mostrar como nós somos bons. É natural do ser humano querer mostrar a bondade que faz, querer mostrar aquilo que faz de melhor. Mas a palavra de Deus nos convida a sermos humildes, a servir em silêncio. Você pode servir sem falar para as pessoas que você está fazendo isso. Não é necessário, porque Deus que está lá no alto te vê. Ele vê todas as suas ações, todas as suas atitudes e sabe a motivação do seu coração. Então, servir em silêncio é ser humilde. Reconhecer e respeitar uma autoridade que foi constituída por Deus também é ser humilde. É perceber que você não pode todas as coisas em você mesmo, que você não tem todas as respostas. E eu ouvi uma frase outro dia que me fez pensar que realmente é assim, né? Aqueles que lidam bem com o anonimato normalmente estão mais preparados para os aplausos da popularidade. Então, se você não se importa em viver no anonimato, que ninguém saiba da bondade que você faz para as pessoas, você é humilde e você tem um coração que atrai o coração de Deus. Davi tinha um coração humilde. Ele era fiel nas pequenas coisas, mesmo quando ninguém estava vendo, Deus estava. Davi não começou sendo rei, ele não nasceu numa família real, ele não nasceu no palácio, ele nasceu numa casa normal, ele era pastor de ovelhas. E ele ficou ali muitos e muitos anos sozinho, cuidando das ovelhas do seu pai, num trabalho solitário. E ali ele fazia grandes coisas. Ele matava urso, ele matava leões para proteger as ovelhas. Ele tocava sua harpa, ele escrevia as poesias que são alguns salmos dessa época. E ele estava no anonimato. Mas a sua humildade atraiu o coração de Deus e fez com que ele virasse um grande homem, rei de Israel. E até hoje nós falamos dele e nós aprendemos com ele. Amém? Amém. Então essa foi a primeira característica de um coração ao qual Deus procura, que é o coração humilde. Deus também procura um coração quebrantado. Um coração quebrantado é um coração arrependido. Então veja, quando nós temos humildade e nós vamos até a presença de Deus e a luz de Deus ilumina as nossas trevas, ilumina a nossa escuridão e nos mostra todos os erros, todos os pecados e fraquezas que nós temos para que nós possamos melhorar, nós precisamos ter um coração quebrantado para reconhecer o erro, reconhecer o pecado e nos arrependermos e mudarmos de caminho. Quebrantamento é arrependimento. Então Davi tinha um coração quebrantado. Salmo 51 é o salmo mais famoso de Davi, que fala sobre quebrantamento, quando o profeta Natan vai até ele e fala para ele que ele errou. O que será que Davi fez? Então nós sabemos aqui, né? Acho que a maioria de nós conhece a história de Davi. Então Davi ele comete adultério com Batseba. Batseba era uma mulher casada com Urias. Urias era um chefe lá do exército que batalhava pelo exército de Israel. E Davi adultera com Batseba e ela fica grávida e ele quer esconder essa gravidez, né? Enquanto Urias, que era o esposo de Batseba, estava lá na guerra, ele queria dar um jeito. E aí ele, né,
não vou contar a história toda aqui, senão a gente vai ficar muito tempo, mas no final da história ele vê que não tem como ele consertar do jeito que ele estava tentando consertar, então ele manda Urias para ficar na frente da guerra, na frente dos soldados, porque assim ele certamente morreria. Então ele colocou Urias para morrer. Então Davi ele cometeu vários pecados aqui. O pecado de adultério, porque ele pegou uma mulher que não era sua, que era casada, e o pecado de homicídio, porque ele colocou Urias lá para morrer, e Urias realmente morreu. E aí o profeta Natan vai até Davi e confronta Davi e fala: Davi, você errou, você fez isso, você errou. O que Davi faz? Não foi bem assim, mas veja bem. Então, às vezes, quando nós somos confrontados pelos nossos erros, pelos nossos pecados, pelas coisas erradas que nós fazemos, às vezes nós queremos dar um jeitinho, né? Às vezes a gente quer falar: não, veja bem, não é bem assim, Deus me conhece, Deus sabe das minhas fraquezas, a carne é fraca. Não, queridos, a carne é fraca, mas quando nós estamos com o espírito forte, nós vencemos a carne. Amém? A palavra de Deus fala que a gente tem que fugir das paixões da nossa carne e não enfrentar, porque Deus já sabe que a gente não tem condições de enfrentar a nossa carne porque ela é fraca mesmo. A palavra de Deus fala: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas ela fala: fugir das paixões da vossa carne. É fugir mesmo. É não dar lugar para as coisas que nos tentam, que nos fazem errar e pecar. Então, foge da aparência do mal, a palavra fala. A gente tem que evitar, fugir da aparência do mal. Está parecendo que vai dar ruim? Foge. Não tenta enfrentar porque não vai dar certo. E Davi não deu desculpas. Davi se arrependeu. Davi se arrependeu tanto que ele escreveu o Salmo 51, que diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das suas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Ele continua: eu pequei contra ti somente, fiz aquilo que era mal perante os teus olhos, eu não sou digno. Ele continua falando, é um salmo muito lindo, é o salmo que ele realmente se arrepende diante de Deus. E aí nos versículos 16 e 17 desse salmo, Davi fala assim: pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. E não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Então aqui, mais uma vez, a gente vê que Deus fala que Ele deseja, que Ele procura corações quebrantados, corações arrependidos, verdadeiramente dos seus maus caminhos. Muito mais do que sacrifícios. Naquela época eles faziam sacrifícios de animais para cobrir o pecado e voltar a ter relacionamento com Deus. Hoje nós não precisamos fazer isso porque Jesus Cristo foi o sacrifício perfeito. Ele foi o Cordeiro que tirou o pecado do mundo. Ele morreu no meu e no seu lugar para que a gente tenha novamente livre acesso à presença de Deus. Então nós não precisamos desses sacrifícios de animais. Jesus já levou o pecado sobre ele. Nós podemos ter acesso ao Senhor. Mas muitas vezes nós achamos que os sacrifícios que nós fazemos para Deus são suficientes para pagar as nossas transgressões. Né? O vir no culto, o fazer o estudo da palavra. Muitas vezes você pensa: estou jejuando, eu estou orando, eu estou lendo a Bíblia, eu estou me sacrificando, então Deus está se agradando do meu coração. Quando na verdade Deus está se agradando do seu coração, se o seu coração é um coração quebrantado. O sacrifício que nós fazemos para Deus em jejuns, em oração, em estudo da palavra, não adianta de nada se o nosso coração não for um coração quebrantado. Se o nosso coração não for um coração quebrantado, contrito e arrependido, que deixa para trás os pecados e as coisas que nos separam de Deus, se nós não tivermos esse coração, nós não estaremos atraindo a presença de Deus. Coração arrependido é um coração que reconhece o erro. Coração arrependido é quando nós nos preocupamos se estamos agradando ou não estamos agradando ao Senhor. Quando nós estamos tomando alguma atitude
pensamentos, a gente tem que parar e pensar, será que Deus está se agradando dessa minha atitude? Será que Deus está se agradando desse meu pensamento? Será que Jesus faria isso que eu estou fazendo agora? É uma ótima pergunta para mim e para você antes de nós tomarmos nossas decisões. Se Jesus faria, ok. E se Jesus não faria? Eu não faço também. Nós estamos agradando o coração de Deus, tendo um coração arrependido, quando nós nos preocupamos com o verdadeiro motivo por trás das nossas ações. Por que eu estou agindo assim? É por uma boa causa? É por um bom motivo? É para que o nome de Deus seja glorificado? Nós temos um coração arrependido quando o menor erro que nós cometemos incomoda muito o nosso coração. Então nós sabemos que nós temos verdadeiramente um coração quebrantado quando o menor erro que nós cometemos contra a palavra de Deus, contra a vontade de Deus, causa um entristecimento da nossa vida, do nosso coração, porque o Espírito Santo de Deus que convence do erro, do pecado, da justiça e do juízo, então isso nos incomoda. Aí a gente vai lá e já pede perdão e já se conserta com Deus, assim como Davi fez. E na toda a história, né, de Davi, antes de Davi nós tínhamos o rei Saul, existiu um rei Saul que também foi escolhido por Deus, mas ele também errou, ele cometeu erros. E o profeta também foi falar com ele, falar: Saul, olha aqui, isso que você fez não foi certo, foi errado, Deus não se agradou. Só que Saul não se arrependeu. Ele se manteve na sua posição de orgulho, de prepotência, e ele não se arrependeu. E por causa do seu não arrependimento, ele foi tirado do trono e foi colocado no seu lugar Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, que tinha um coração humilde e um coração quebrantado. Deus não levanta pessoas pelo seu talento, mas pelo coração que é quebrantado e totalmente dele. Pessoas segundo e conforme o seu coração. Amém? Amém. Então, às vezes nós pensamos: Deus levanta essa pessoa porque ela tem talento para falar, ela tem uma oratória maravilhosa, nossa, ela consegue envolver as pessoas, é por isso que Deus levantou essa pessoa. Ou, nossa, como essa pessoa canta maravilhosamente bem, é por isso que Deus levantou essa pessoa. Nossa, como essa pessoa ora com autoridade, ela tem o dom da oração, né? Deus levantou ela para isso, é por isso que Deus levantou ela. Não, queridos. Deus levanta pessoas quando Ele encontra nas pessoas um coração segundo o coração de Deus. Que eu e você possamos ser essas pessoas nas coisas corriqueiras que nós fazemos no nosso dia a dia. Corações humildes e quebrantados perante a presença de Deus. Não é só pelo seu talento, pela sua capacidade, mas é porque o seu coração é quebrantado e arrependido diante de Deus. Amém? Amém. Terceira característica: coração íntegro. É um coração que Deus procura. Coração íntegro. Então, muitas vezes a gente pensa que coração íntegro é um coração honesto, né? A gente costuma relacionar um coração íntegro com a integridade, de ser uma pessoa justa, uma pessoa correta. Mas aqui é também isso, mas aqui especificamente quer dizer coração íntegro, quer dizer coração completo, coração inteiro, coração todo do Senhor, sem espaço para outros deuses, sem espaço para outras coisas. Então Deus achou em Davi um coração íntegro, um coração inteiro, e Ele deseja conseguir achar em nós também corações íntegros, completos, inteiros dele. Mateus, vamos lá ver o que diz sobre um coração íntegro, um coração inteiro. Mateus 22, do 37 ao 40. Coração íntegro, coração inteiro é o coração que Deus deseja. Mateus 22,
do 37 ao 40, Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo, como você ama a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então aqui o que a gente leu? Jesus nos dizendo: ame ao Senhor de todo o teu coração íntegro, o teu coração inteiro, com toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Nós temos a mesma passagem, acho que em Marcos, que fala com todas as suas forças. Fala tudo isso e depois com todas as suas forças. Isso quer dizer que a gente tem que se empenhar com todas as nossas forças a amar a Deus de todo o nosso coração. E não somente um pedacinho do nosso coração. Amar a Deus com todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Será que nós estamos amando a Deus de todo o nosso coração, de inteireza de coração? Tem alguns salmos, se você quiser deixar anotado, para a gente não ficar abrindo, né, em várias passagens, mas o Salmo 86, 12, Davi fala sobre adorar a Deus de todo o coração. Então Davi adorava a Deus de todo o coração, por isso que ele foi achado por Deus. Deus achou Davi, porque ele tinha um coração humilde, ele tinha um coração quebrantado, e ele tinha um coração inteiro para Deus. E o que quer dizer um coração completo, um coração inteiro para Deus? Lá em Tiago 4:8, ele vai falar sobre corações de ânimo dobre, em algumas versões, né? E em outras versões ele fala corações divididos. Corações divididos não são corações inteiros, percebe? Corações divididos não são corações inteiros. E Deus deseja encontrar em mim e em você corações inteiros, que amem a Ele de todo o coração, inteiramente. E lá em Tiago 4, no versículo 8, fala assim: cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Algumas versões: se vocês que têm o coração dividido, purifiquem os corações. E vocês que são indecisos, não sabem muito bem o que fazer, a quem seguir, se Deus ou o mundo. Eu não sei muito bem o que seguir. Às vezes eu sigo a Bíblia, às vezes eu sigo a cultura do reino do mundo. Aquilo que o mundo fala que é legal fazer, eu estou fazendo. Mas a Bíblia fala que não, que é errado. E eu fico dividida. Fico dividido, faço um pouco da Bíblia, faço um pouco de lá, vou equilibrando os pratinhos para não ficar tão chato. Esse não é o tipo de coração que atrai o coração de Deus. Não é o tipo de coração que Deus deseja. É um coração inteiro na palavra dele. Se a palavra de Deus fala, posso fazer, vou fazer. Se a palavra de Deus fala, não posso fazer, não vou fazer. É um coração inteiro, não um coração dividido. As principais batalhas acontecem no nosso coração. As principais batalhas acontecem no nosso coração. Lá em Provérbios 4:23, diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. A própria palavra de Deus diz: guarda o teu coração. Sobre todas as coisas que você tem que guardar, guarda o teu coração, porque as tuas emoções te traem. Aquilo que você sente, você alimenta nas suas emoções, é aquilo que vai fazer com que você tenha atitudes relacionadas a essas emoções. Então, se você alimenta emoções ruins, você vai praticar atitudes ruins. Se você internaliza emoções boas, são as emoções boas que fazem você ter atitudes boas. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, fazendo o quê? As coisas segundo a palavra de Deus, a vontade de Deus. Lá em 2 Crônicas, também um versículo muito conhecido, 2 Crônicas 16, 9 e 10.
2 Crônicas 16, 9. Quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte àqueles cujo coração é totalmente dele. Mais uma passagem que nos ensina que o nosso coração tem que ser totalmente do Senhor, porque o Senhor passa os seus olhos por toda a terra. Lembra que a gente falou lá no primeiro versículo que a gente leu que Deus procura verdadeiros adoradores? Ele está procurando. Lembra daquele versículo que nós lemos em Atos 13, 22, que fala: achei Davi, meu servo, homem segundo o meu coração. Deus está procurando pessoas, Deus está procurando filhos, Deus está procurando a cada um de nós como homens e mulheres segundo o seu coração. Quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte àqueles cujo coração é totalmente dele. Não é um coração dividido, é um coração totalmente dele. Então é uma consciência que nós temos que ter hoje, que o nosso coração tem que ser inteiro do Senhor. Não existe meio a meio com Deus. É sim, sim, não. Ou eu pratico a palavra de Deus, ou eu não pratico. Se eu pratico metade dela, eu não pratico nada. É assim que é com o Senhor. E é esse coração inteiro que Ele procura em mim e em você. Amém? Amém. Quarta e última característica do coração que Deus encontrou em Davi e deseja encontrar em mim e em você. Um coração apaixonado. Então nós já vimos que Deus procura um coração humilde, um coração quebrantado, um coração íntegro, inteiro e um coração apaixonado. Davi, quando ele era rei, quando ele foi instituído rei, ele tomou uma decisão. Ele tomou a decisão de ir buscar a Arca da Aliança, que tinha sido roubada pelos inimigos. A Arca da Aliança, naquela época, era uma arca mesmo, era uma caixa de ouro com algumas coisas dentro que simbolizavam a presença de Deus. E naquela época, como Jesus ainda não tinha morrido pelos pecados de toda a humanidade, não havia um livre acesso à presença de Deus como nós temos hoje, como nós oramos hoje. Então aquela caixa, aquela arca de ouro, ela simbolizava a presença de Deus e ela era a presença de Deus. Aonde ela estava, a presença de Deus estava também. E Saul ficou muitos anos reinando sem a presença de Deus ali no meio do povo, sem a arca ali no meio do povo. E ele não se importou em buscar ela de volta, que estava com os inimigos. Mas Davi, assim que ele foi instituído rei, uma das primeiras coisas que ele quis fazer foi o quê? Buscar essa arca de volta, buscar essa presença, porque ele falava: eu não posso reinar sem a presença de Deus comigo. Ele tinha um coração apaixonado por Deus. Por quê? Porque ele tinha relacionamento com Deus. Ele tinha um coração humilde, ele tinha um coração quebrantado, ele tinha um coração íntegro. E ele sabia que ele não podia fazer nada sem a presença de Deus. E essa é a nossa, tem que ser a nossa consciência. O nosso coração apaixonado por Deus e saber que eu não posso fazer nada sem a presença de Deus comigo. Assim como Moisés disse no deserto: Senhor, se o Senhor não for conosco, não me faça sair desse lugar. Essa tem que ser a nossa oração. Senhor, se o Senhor não for comigo neste lugar, se o Senhor não for comigo nessa tarefa, não me faça sair deste lugar. Que a tua presença vá comigo aonde quer que eu vá, aonde quer que eu for. E ele queria a presença de Deus, então ele fez todo um procedimento de jejum, de oração, de santidade para buscar essa arca da aliança de volta. E ele vai, ele busca, ele traz. E quando ele traz, ele tem uma alegria tão grande que quando ele entra na cidade, quando ele entra ali com aquela arca, todos estão tocando instrumentos, estão cantando e ele está dançando. Um rei dançando de alegria, porque a presença do Senhor estava ali. Será que nós
para a gente ver como Davi era apaixonado pela presença do Senhor. Ele era tão apaixonado pela presença do Senhor que ele registra, né, através das suas poesias, através das suas músicas, né, porque os salmos eles eram cantados, são músicas, né, que eles cantavam. Salmo 16:5. Davi diz assim: o Senhor é a minha porção, o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, tu sustenta a minha sorte. O Senhor é a minha porção. Aquilo que eles tinham de mais valioso naquela época era a herança que eles tinham, que eles ganhavam. E ele diz: Senhor, tu és a minha porção, tu és a porção da minha herança. Tudo aquilo de mais valioso que eu tenho é o Senhor, é a tua presença. Salmo 27. Salmo 27, versículo 4. Uma prova, é um salmo de Davi também. E ele diz, 27:4: uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Ele era tão apaixonado pela presença de Deus, que ele orava dizendo: Senhor, só uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa habitar todos os dias na tua casa, que eu possa habitar todos os dias na tua presença. Será que essa tem sido a nossa oração principal? Ou será que a nossa oração principal é: Senhor, me dá essa coisa, me dá isso que eu preciso, me dá aquilo que eu preciso, que eu necessito? Será que essa é a nossa primeira oração? Ou será que a nossa primeira oração: Senhor, eu preciso da tua presença? Uma coisa eu peço ao Senhor e uma coisa eu vou buscar, é a tua presença santa e maravilhosa, para que eu possa contemplar a tua beleza e meditar na tua presença. Será que essa tem sido a nossa oração principal? Ou será que nós estamos só pedindo aquilo que as mãos do Senhor podem nos dar? Aquilo que as mãos do Senhor podem fazer. Nós precisamos ter um coração apaixonado como o coração de Davi. Um coração apaixonado, um coração que bate em sintonia com o coração de Deus. Um coração apaixonado é que ama aquilo que Deus ama, é que odeia aquilo que Deus ama. Aquilo que nós vemos na Bíblia, que Deus fala que ama, nós devemos amar. Aquilo que Deus fala na Bíblia que Ele odeia, nós devemos odiar também, ainda que o mundo diga que não, ainda que a cultura desse mundo diga que não. Imagina, a Bíblia está ultrapassada, ela precisa ser atualizada. Não, querido, você precisa se atualizar com a Bíblia. É diferente. A cultura do reino de Deus é a nossa cultura e não a cultura do mundo. Coração apaixonado por Deus é amar aquilo que Ele ama e odiar aquilo que Ele odeia. Um coração apaixonado é um coração obediente. Amém, queridos? Amém. Será que nós podemos ser chamados de homens e mulheres segundo o coração de Deus? De acordo com todas essas características que nós vimos, que nós comentamos, que nós falamos, um coração humilde. Será que nós temos tido um coração humilde? Um coração quebrantado? Será que nós temos tido um coração quebrantado e arrependido? Um coração íntegro, um coração inteiro de Deus, que não está dividido com as coisas do mundo, com as coisas de Deus? Um coração apaixonado, que ama aquilo que Deus ama, que odeia aquilo que Deus odeia, que ama a sua presença pela sua presença e não por aquilo que Ele pode te fazer de bom? Será que nós podemos ser chamados de homens e mulheres de Deus, que são achados segundo o seu coração? Feche seus olhos, queridos, vamos orar neste momento, vamos fazer uma reflexão neste momento a respeito da nossa vida. Como nós estamos vivendo, como nós estamos conduzindo as nossas vidas, como está o nosso coração? Será que nós estamos atraindo o coração de Deus? Será que nós estamos atraindo a presença de Deus?
Como está a nossa vida diante do Rei, diante da grandeza do Senhor, diante da beleza do Senhor? Como está a nossa vida? Senhor, nós queremos ser achados por Ti, Senhor. Nós queremos ser como Davi, Senhor. Que o Senhor disse: achei Davi, meu servo, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Que nós possamos, Senhor, ser achados por Ti nesta manhã. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Nos perdoa, Senhor, muitas vezes por viver para nós mesmos e não estarmos atentos à Tua vontade e à Tua direção. Nos perdoa, Senhor, por muitas vezes não termos um coração humilde e reconhecer que nós não somos nada diante de Ti, da Tua grandeza. Nos perdoa, Senhor, por muitas vezes não termos um coração humilde, Senhor, no sentido de sermos servos e servir as pessoas como o Senhor serviu e nos ensinou a servir. Nos perdoa, Senhor, por todas as vezes que o nosso coração não foi quebrantado. Por todas as vezes, Senhor, que nós não nos arrependemos diante do confronto que o Senhor traz a nós. Nos perdoa, Senhor, pelos nossos erros, pelos nossos pecados, pelas nossas condutas erradas. Nos perdoa, Senhor, por ferir o Teu coração, entristecer o Teu coração. Senhor, nos perdoa por não termos um coração íntegro e inteiro Teu, por escolhermos outras coisas, Senhor, e acharmos que outras coisas são mais interessantes do que a Tua presença. Nos perdoa, Senhor, por muitas vezes termos, Senhor, sermos indecisos e termos um coração dividido entre as coisas do Teu reino e as coisas deste mundo, entre as coisas do Teu reino e as coisas da nossa própria alma. Nos perdoa, Senhor, nos perdoa por esse coração dividido. Perdoa a Tua igreja, Senhor, por esse coração dividido, Senhor. Perdoa as nossas vidas, Senhor, por não termos um coração apaixonado. Perdoa-nos, Senhor, por não termos um coração apaixonado, que busque a Tua presença pela Tua presença e não pelas coisas que o Senhor tem para nos oferecer. Nos perdoa, Senhor, por pedir muitas coisas ao invés de somente agradecer por termos um relacionamento restaurado contigo. Nos perdoa, Senhor, por muitas vezes não termos um coração como o Senhor deseja que o nosso coração seja. E nós recebemos o Teu perdão porque o Senhor é um Deus misericordioso, porque o Senhor é um Deus amoroso, porque as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas, porque a Tua graça nos alcança, porque Tu és o Redentor que vive. Obrigada, Senhor, por nos dar mais uma oportunidade, mais uma chance, porque o Senhor corrige aquele que o Senhor ama, e o Senhor ama a cada um de nós. E o que o Senhor mais deseja é que o nosso relacionamento contigo seja restaurado. Seja restaurado. E é isso que está acontecendo nesta manhã, neste lugar. Relacionamentos restaurados, corações restaurados, corações refeitos segundo o coração de Deus. Nesta manhã o Senhor está achando neste lugar em nós corações segundo o coração de Deus. Obrigada, Senhor, porque é o mais importante, aquilo que tem mais importância nas nossas vidas é a Tua presença. O Senhor é a nossa porção, o Senhor é a nossa herança. Somos completos quando temos a Tua presença, Senhor. Somos completos quando temos a Tua presença. Que nós possamos dizer que a Tua graça nos basta, a Tua presença nos basta. Obrigada pelo Teu amor infinito, Senhor, pela Tua graça infinita, pelo perdão dos nossos pecados, por nos ensinar como nós devemos agir, o que nós devemos fazer. Obrigada, Senhor, porque a partir de hoje, algo novo e algo diferente foi plantado no nosso coração.
que a partir de hoje algo novo e algo diferente foi plantado no nosso coração. Que nós possamos ser todos os dias achados por Ti, como um homem e uma mulher segundo o coração de Deus, que fará toda a sua vontade. Obrigada, Jesus, não temos palavras para Te agradecer pela Tua grandeza, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, e que nós possamos viver, Senhor, todos os dias com um coração humilde, com um coração quebrantado, com um coração íntegro e inteiro e um coração apaixonado pela Tua presença. Obrigada, Senhor. A Ti toda honra, a Ti toda glória, a Ti todo louvor e toda adoração, hoje e para todo o sempre. Amém. Amém, queridos? Amém. Deus fez grandes coisas nesta manhã. Se o teu coração está sensível à voz de Deus, sensível à voz do Espírito Santo de Deus, grandes coisas o Senhor fez. E a nossa vida espiritual, o nosso relacionamento com Deus vai ser completamente diferente do que foi até hoje. Digo isso com toda certeza e inteireza no meu coração. Porque apesar de nós não vermos, nós sentimos que a presença de Deus fez grandes coisas nesta manhã. Grandes coisas. A presença de Deus fez grandes coisas. Muito mais do que movimentos que nós possamos enxergar. No invisível, Deus fez grandes coisas. Deus fez grandes coisas nos nossos corações. E a nossa vida, o nosso relacionamento com Ele, a partir de hoje, tenha certeza no seu coração que vai ser completamente diferente do que já foi. Você terá muito mais sensibilidade ao Espírito Santo de Deus. Você vai ter muito mais sensibilidade em ouvir a voz de Deus, porque você entendeu e eu entendi qual é o coração que Ele deseja e que Ele procura. Amém? Amém, queridos? Vamos terminar essa reunião. Convido você a ficar em pé. Vamos fazer a oração final. Pedir que o Senhor nos abençoe nessa semana. Obrigada, Senhor. Nós te agradecemos por esta manhã. Nós te agradecemos por esse culto. Nós te agradecemos por essa palavra bendita que veio do céu, Senhor, para os nossos corações. Obrigada por nos ensinar, por nos direcionar, por nos instruir. Nós te agradecemos pelo teu amor por nós. Nós te pedimos, Senhor, abençoa, Senhor, essa nossa semana, esse domingo em família. Nos leve em segurança para as nossas casas, debaixo da tua graça, da tua proteção. Que essa semana seja uma semana abençoada. Sê conosco com as nossas vidas, com as nossas casas, Senhor. Profetizamos saúde sobre as nossas vidas. Profetizamos a tua proteção. Envia os teus anjos, Senhor, para nos guardarem, nos livrarem de todo o mal, de todo o perigo, de todo acidente. Que seja uma semana abençoada, cheia da tua presença. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe. Em nome de Jesus.